Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um conto excepcional do Guy de Maupassant, aqui nesta edição dos 125 contos, escolhidos por Noemi Moritz com 125 contos do Guy de Maupassant, traduzidos por Amilcar Betega, da Companhia das Letras. Essa edição aqui, ela é de 2009. O conto Bola de Sebo é um conto impressionante do Guy de Maupassant. Aqui nós temos a história de uma prostituta que recebeu esse apelido por ser rechonchurda, por ser gorda, e ela vai fazer uma viagem com algumas pessoas dentro de uma carruagem, claro, século XIX, e nessa viagem nós vamos encontrar pessoas burguesas, respeitáveis, mas nem tanto, que vão mostrar nesse conto todo o lado podre dessa sociedade que julga a prostituta. Ela vai assim partilhar com eles a sua refeição e depois eles vão ser muito ingratos com ela. O contexto do conto é da Guerra Franco-Prussiana, 1870, estoura essa guerra e Guy de Maupassant traz tudo isso para nós. Eu coloquei aqui como pano de fundo as obras do Toulouse-Lautrec, que é deste período, aí do final do século XIX, e ele retrata as prostitutas, principalmente aí no cabaré do Moulin Rouge, essas pessoas de Paris, né, desse mundo francês, que vão aparecer aqui na obra do Guy de Maupassant. Esse conto é o segundo aqui dessa edição, e, como eu disse, ele traz para nós todo esse contexto do mundo burguês, hipócrita da época do Guy de Maupassant. Neste livro aqui, As Obras-Primas que Poucos Leram, da Heloísa Seixas, organização dela, são textos que saíram na revista Manchete. Esse aqui é o volume 2, sobre obras clássicas. Aqui nós temos um texto do Otto Maria Carpeaux sobre o Guy de Maupassant e o Bola de Sebo. E o Otto Maria Carpeaux vai dizer, né, que grande parte dos contos do Guy de Maupassant é o espelho do ambiente em que ele vivia, de frivolidade cínica, não propriamente uma frivolidade humorística, mas sempre cômica, provocando riso, sobretudo pelos desfechos surpreendentes. Eu ainda estou lendo este livro aqui, não terminei, e tem conto aqui, gente, de arrebentar com o leitor. Depois eu quero trazer mais alguns vídeos sobre outros contos deste livro. E um exemplo, então, é o Bola de Sebo, ou Boule de Suif. Bola de Sebo é o apelido desta prostituta na pequena cidade normanda, porque ela é gorda e muito redonda, mas os tempos não são para rir. 1870, a Prússia ocupa o norte da França, e não é bom expor-se aos maus tratos destes bárbaros. Então o pano de fundo deste conto é a presença dos soldados prussianos, onde o pessoal dessa carruagem vai ser interceptado por vários dias, depois deles terem refestelado-se com os alimentos ali da Bola de Sebo. E é interessante que eles estão fazendo a viagem acho que é de Rouen para o Havre, o porto aí da Normandia. Acabam os alimentos e eles têm que continuar a viagem, mas os soldados estão prendendo o pessoal ali. E o que o soldado quer? O tenente ali, o coronel, sei lá, o chefe daquele bando ali que está, né, daquele batalhão, ele quer passar uma noite com a Bola de Sebo. E a Bola de Sebo fala, imagina eu, francesa, né, me rebaixar a deitar com um prussiano, ela é nacionalista no último. Todo mundo começa a tratá-la mal, mas como você não vai aceitar, nós precisamos continuar a viagem. Acho que eles ficam ali uns 3, 4 dias. Até que enfim ela faz isso, né, ela se entrega na marra a este cara e eles podem continuar a viagem. O que vem depois é a hipocrisia desse povo que começa a olhar para ela, você, né, é uma traidora da pátria. Eles esqueceram tudo aquilo que ela fez por eles, partilhando os alimentos com eles, e eles começaram a comer os lanches, e ela, como não tinha mais nada, vendo eles comerem com fome. A hipocrisia dessa sociedade. A Bola de Sebo continua o caminho com fome,
depois de ter feito tudo isso para ajudá-los, eles foram ingratos com ela. Então nós temos aqui os homens mais ricos e notáveis da cidade, com as suas esposas dentro desta carruagem, alugam essa carruagem para fugir aí, e um carro em que também entra esta bola de sebo. Tem duas freiras também, a crítica à religião, né? No caso aqui é essa hipocrisia religiosa. Os homens estão embaraçados ali com a presença dessa mulher da bola de sebo, isso antes de chegar nessa hospedaria onde ela tem que fazer isso, né? Se entregar a esse prussiano. As senhoras estão indignadas com aquela prostituta e resolvem ignorar a presença da moça. Contudo, todos começam a sentir fome, e bola de sebo, que teve a previdência de levar consigo uma cesta de víveres, partilha com todos. Eles, relutantes, aceitam. E é interessante como que o Guy de Maupassant mostra, né? Uma senhora respeitável comer ali dos víveres de uma prostituta. Todos têm, então, essa relutância, mas eles comem, e depois o carro é detido pelos prussianos em uma hospedaria. Todos têm que identificar-se, mas não podem continuar a viagem. Como eu falei, o comandante exige que a bola de sebo passe uma hora com ele. Aí começa então a comédia, ou antes, como diz o Otto Maria Carpeaux, a tragicomédia. A moça recusa, ela não quer dormir com um bárbaro, com um inimigo, então nada de viagem. Eles vão ser detidos e as consequências são mesmo imprevisíveis. Nessa emergência, todos os outros, os ricos senhores e as finas senhoras, fazem um esforço tremendo para convencer a moça. Então, nessa hora, eles são amigos, né? Aí eles querem convencer a bola de sebo a deitar-se com o prussiano. Enfim, conseguem. E aproveitam aquela pausa, né? E ele colocou aqui em itálico, né? O Otto Maria Carpeaux, para comprar alimentos. E, enfim, bola de sebo reaparece e a viagem pode continuar. Mas agora, né, para os outros, para os respeitáveis senhores, ela voltou a ser a prostituta desprezada. Eles ignoravam a sua presença. Comem todos sem convidá-la. O carro passa e só se ouvem os soluços da moça. Gente, esse final é impressionante. Quando Bola de Sebo, esse conto, foi publicado, como eu já falei em outro vídeo, o crítico conservador Brunetière achou o conto altamente imoral. Eu não falei isso, mas falei que explodiu aqui a fama do Guy de Maupassant, que o Flaubert falava para ele: você vai escrever bastante coisa, mas não publique. Quando publicou Bola de Sebo, o Guy de Maupassant se torna um autor, um escritor conhecido e muito rico, porque todos querem contos do Guy de Maupassant em seus jornais. E aqui nós temos então esse conto, segundo Brunetière, considerado altamente imoral. E o contrário é a verdade, apenas estão trocados todos os papéis. Os homens finos e suas senhoras ricas são covardes e corruptos. E a prostituta que quis resistir ao inimigo da pátria é a única pessoa decente. Então, o Guy de Maupassant está mostrando isso para o leitor. Ela, que era considerada uma devassa prostituta, ela é a única decente desse conto. Esse conto magistral define a arte de Maupassant. É realista, assim como foi realista Miguel de Cervantes. Para Dom Quixote, o objeto brilhante de cobre parecia na cabeça da pessoa o elmo de Mambrino, e ao Sancho Panza o mesmo objeto parecia uma bacia de barbeiro. As aparências iludem, e quem tem razão? Maupassant acreditava saber que quem tem razão não aceitou a fantasia, mas disse a verdade. A razão estava aqui com a bola de sebo. Disse o que é na realidade. Não tinha filosofia, nem ideologia, nem ideais, nem fé nenhuma. Mas em cada uma de suas páginas, nas páginas de Maupassant, vive a verdadeira existência humana, embora sem amor, sem ódio e sem esperança. O Otto Maria Carpeaux escreveu isso aqui em 1976, no dia 27 de março, que foi publicado esse texto aqui sobre o Guy de Maupassant. E é interessante demais aqui algumas passagens desse conto que eu gostaria de ler rapidamente para vocês.
Aqui, olha o início, né? Bola de Sebo. Durante vários dias seguidos, escombros de um exército em retirada haviam atravessado a cidade. Não era uma tropa, mas hordas em debandada. Os homens tinham a barba comprida e suja, uniformes em farrapos e avançavam com um ar combalido, sem bandeira, sem regimento. Todos pareciam arrasados, com um ar combalido, esfalfados, incapazes de um pensamento ou de uma iniciativa. Caminhando apenas por hábito e caindo de cansaço, tão logo se detinham. Toda essa situação aí, né, do exército francês diante dos prussianos. E o final do conto, que vai mostrar a Bola de Sebo, então, tristinha, sofrendo, né, ali a ingratidão daquelas pessoas. Quer ver? Ó, eles estão voltando, eles estão indo embora aí para o Havre, e a Bola de Sebo totalmente triste, olha. Com a neve um pouco mais endurecida, o carro avançava mais rápido. E até Dieppe, durante as longas e tristes horas da viagem, em meio aos solavancos da estrada pelo cair da noite, depois na escuridão profunda do veículo, ele continuou, com uma feroz obstinação, seu assovio vingador e monótono, obrigando os espíritos cansados e exasperados a seguir o canto do início ao fim, a se lembrar de cada palavra que correspondia a cada compasso. Então acho que isso aqui é o Cordonnier, que digeria o seu lanche, né, estava cantando aí uma canção, a Marseillaise, que é o hino nacional francês instituído em 1879. E o finalzinho. E Bola de Sebo continuava a chorar, e por vezes um soluço que não conseguira conter passava entre duas estrofes nas trevas. Enquanto o cara cantava a Marselhesa, ela então chorava, e o conto termina assim, com Bola de Sebo sofrendo, né, essa angústia de ter ajudado o pessoal e depois ter sido considerada traidora. Conto maravilhoso, vale a pena, que já é uma novela isso aqui, né, ele extrapola, são muitas páginas, extrapola talvez a quantidade de páginas de um conto, mas é o melhor aqui do Guy de Maupassant. Um abraço e até mais.